Uma boa tarde, meus amados em Cristo. Muy buenas tardes, mis amados en Cristo. Vamos retomar o assunto que iniciamos a estudar hoje pela manhã. Vamos a retomar el asunto que hemos estado estudiando hoy por la mañana. Carta à Igreja de Laodiceia. La carta a la iglesia de la Odisea. A porção que nós vamos examinar está em Lucas capítulo 12. La porción que vamos a examinar está en Lucas capítulo 12. Mas eu quero fazer apanhado do que foi dito pela manhã. Pero yo quiero hacer un resumen de lo que fue dicho en la mañana. Nós vimos que há uma relação entre a carta à igreja de Éfeso e a carta à igreja de Laodiceia. Vimos que hay una relación entre lo que se dijo en la carta a la iglesia de Éfeso y la carta a la iglesia de la Odisea. Nós vimos que o Senhor ele confronta duramente a igreja de Laodiceia. Vemos que el Señor confronta duramente a la iglesia de la Odisea. Se o pecado de Éfeso era o esfriamento do amor, Si el pecado de Éfeso era el enfriamiento del amor, o pecado de Laodiceia era a indiferença espiritual. el pecado de la Odisea es la indiferencia espiritual. Nós sabemos que essas duas palavras definem aquilo que para nós é apostasia. Nosotros sabemos que estas dos palabras definen para nosotros lo que es la apostasía. O tema desta conferência é o resgate do testemunho do Senhor nesse tempo final. El tema de esta conferencia es el rescate del testimonio del Señor en este tiempo final. O tema é a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Este es el tema, restauración del testimonio del Señor en el tiempo del fin. Profeticamente falando, a carta à igreja de Éfeso nos mostra o estágio inicial da história da igreja. Proféticamente hablando, la carta a Éfeso nos muestra el estado inicial de la historia de la iglesia. E a carta de Laodiceia nos mostra o estágio final. Y la carta a la Odisea nos muestra el estadio final. Então, o que nós vemos nesse estágio inicial, Entonces, lo que nosotros vemos en este estadio inicial, nós podemos dizer assim, o início da degradação. nosotros podemos decir así, el inicio de la degradación. Porque é isso que o Senhor deseja nos mostrar por meio desta carta à igreja de Éfeso. Porque es eso lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de esta carta a la iglesia de Éfeso. Uma figura muito triste que nós encontramos na carta à igreja de Laodiceia Una figura muy triste que encontramos en la carta a la iglesia de la é Odisea que o Senhor está fora desta igreja. es que el Señor está fuera de esta Ele iglesia, está batendo na porta. está llamando a la puerta. Algumas pessoas veem nesta figura algo positivo. Algunas personas ven en esta figura algo positivo. Na verdade, é uma figura com uma realidade extremamente negativa. En realidad es una figura con una realidad extremadamente negativa. Nós vamos ler alguns textos que vão abrir para nós mais esta carta à igreja de Laodiceia. Vamos a leer algunos textos que nos van a abrir más lo que hay en esta carta a la iglesia de la Odisea. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos ler os versículos 35 a 41. Vamos a leer los versículos 35 al 41. Preste atenção nos detalhes, porque estes textos vão abrir para nós a carta à igreja de Laodiceia. Presta atención a los detalles porque este texto va a abrir nuestros ojos para la carta de la Odisea. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los haya así, bienaventurados aquellos siervos. Sabed que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Vamos tomar essa porção aqui. Vamos a tomar esta porción. O versículo 35 diz: Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Versículo 35 dice: Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Esse texto servirá de conexão para nós examinarmos amanhã Mateus capítulo 25.
Este texto servirá para examinar la conexión con Mateos capítulo 25. Versículo 36 diz: El versículo 36 dice: Sede vós semelhantes a homem que espera pelo seu Senhor. Y vosotros sed semejantes a los siervos que esperan a su Señor, Ao voltar ele das festas de casamento, cuando ha de volver de la fiesta de bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. para que le abran al instante en cuanto llegue y llame. Então, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Entonces allí en Apocalipsis 3, versículo 20, o Senhor diz assim o texto diz assim: el texto dice así: Eis que estou à porta e bato. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Se alguém abrir a porta do seu coração, Si alguien abre la puerta de su corazón, eu entrarei, yo entraré, cearei com ele e ele comigo. cenaré con él y él conmigo. E aqui nesse texto diz assim, segundo a versão em português: Y aquí en este texto dice así, según la versión en portugués: Quando vier e bater a porta, cuando venga y llame a la puerta, logo lhe abram. y luego le abran. Então ele diz para nós sermos semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Entonces, que seamos semejantes a hombres que esperan a su Señor. Quando nós olhamos este texto e também olhamos para Apocalipse 3:20 Cuando miramos este texto y también el de Apocalipsis 20 e toda a realidade espiritual de Laodiceia, y toda la realidad espiritual de la nós Odisea, podemos chegar à seguinte conclusão: nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Laodiceia era uma igreja que não esperava a vinda do Senhor. La Odisea era una iglesia que no esperaba la venida del Señor. Se você observa no capítulo 4 de Apocalipse, Si tú observas el capítulo 4 de Apocalipsis, o que você pode notar no versículo 1? ¿qué es lo que puedes notar en el versículo primero? Diz assim: Eis uma porta aberta nos céus. Dice, he aquí una puerta abierta en los cielos. Então, se você olhar isto de maneira contemplativa, Entonces, si tú miras esto de manera contemplativa, existe uma maneira muito extraordinária de examinarmos a palavra de Deus. existe una manera muy extraordinaria de examinar la palabra de Dios. Chama-se método contemplativo. Se llama método contemplativo. Esta é uma maneira que os grandes eruditos do passado usaram para ter revelação da palavra. Esta es la manera que los grandes eruditos del pasado tuvieron para tener revelación de la palabra. Interpretação contemplativa. Interpretación contemplativa. Então, quando você tem esta visão contemplativa do capítulo 4 e dos textos relacionados à Laodiceia no capítulo 3, Entonces, cuando tienes esta versión contemplativa del capítulo 4 y los versículos relacionados en el capítulo 3, então aqui você vai ver algo. entonces vas a ver algo. Em Laodiceia, a porta fechada, En la Odisea, la puerta cerrada, mas no céu, uma porta aberta. mas en el cielo, una puerta abierta. O que isso nos mostra? ¿Qué es lo que nos muestra Que eso? Laodiceia foi uma igreja que perdeu o contato com os céus. Que la Odisea fue una iglesia que perdió el contacto con los A cielos. igreja é a casa de Deus. La iglesia es casa de Uma Dios. linda definição disso é a seguinte: Una linda definición de eso es la siguiente. a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. La iglesia es el lugar donde los cielos y la tierra se encuentran. Gênesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Jacó está em Betel. Jacob está en Betel. Ele tem uma visão de uma escada que ligava os céus à terra. Él tiene la visión de una escalera que unía los cielos y la tierra. E o que ele viu? ¿Y qué vio él? Ele viu uma porta aberta. Vio una puerta abierta. Ele viu que Deus estava no alto. Vio que Dios estaba en lo alto. Então ele viu que os céus e a terra se ligavam naquele lugar. Entonces él vio que los cielos y la tierra se unían en aquel E o lugar. que ele disse? ¿Y qué dice? Quão assombroso é este lugar. Cuán asombroso es este lugar. Este não é outro lugar, Este no es otro lugar, senão a casa de Deus, sino la casa de Dios, a porta dos la céus. puerta de los Então cielos. você consegue agora ver aqui em Apocalipse. Entonces tú consigues ahora ver aquí en Apocalipsis. Você vai ver que a porta estava fechada em Laodiceia. Entonces tú vas a ver que la puerta estaba cerrada en la Odisea. Mas o capítulo 4 inicia com uma porta aberta nos céus. Pero el capítulo 4 inicia con una puerta abierta en los E cielos. isso nos mostra que havia uma desconexão entre Laodiceia e os céus. Entonces eso nos muestra que había una desconexión entre la Odisea y los cielos. Meus amados em Cristo, Mis amados en Cristo, nós como igreja não podemos perder o nosso caráter celestial. nosotros como iglesia no podemos perder nuestro carácter celestial. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1 e o versículo 20, Cuando miramos para Efesios 1:20, diz que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos,
Dice que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos e o fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. y lo hizo sentar en los lugares celestiales, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta é uma grande verdade acerca do nosso Senhor. Esto es una gran verdad acerca de nuestro Que Ele Señor, ressuscitou que Él resucitó e Ele assentou nos lugares celestiais. y Él se sentó en los lugares celestiales. Efésios 2,6 Efesios 2:6 vai dizer com relação a nós. va a decir en relación a nosotros, Diz, nos ressuscitou y Él nos resucitó juntamente com Cristo juntamente con e Cristo nos fez assentar nos lugares y celestiais. nos hizo sentar en los lugares celestiales. É verdade, se é verdade que Cristo está sentado nos lugares celestiais, Si es verdad que Cristo está sentado en los lugares celestiales, é também verdade que nós estamos com Ele nos lugares celestiais. es también verdad que nosotros estamos con Él en los lugares Como nós celestiales. podemos traduzir isso para a nossa realidade? ¿Cómo podemos traducir eso para nuestra realidad? Podemos traduzir da seguinte forma: De la siguiente manera. existe uma porta aberta de comunhão Existe una puerta abierta de entre comunión os céus e a terra. entre los cielos y la tierra. E essa porta está na igreja. Y esa puerta está en la iglesia. Então nós podemos usar Gênesis 28 para definir a igreja. Entonces nosotros podemos usar Génesis 28 para definir la iglesia. A igreja é uma porta celestial aberta na terra. La iglesia es una puerta celestial abierta en la tierra. Então, quando olhamos para essa figura de Apocalipse, Entonces cuando miramos a esta figura ¿Qué de que nós Apocalipsis, vemos? ¿qué es lo que vemos? uma porta fechada em Laodiceia, Una puerta cerrada en la Odisea. a igreja não pode perder o seu caráter celestial. La iglesia no puede perder su carácter celestial. Laodiceia dizia: La Odisea decía, rica sou, soy rica, de nada tenho falta. de nada tengo falta. Qual era a riqueza de Laodiceia? ¿Cuál era la riqueza de la Odisea? Era uma riqueza voltada para a sua aparência. Era una riqueza vuelta a su propia apariencia. Era uma riqueza voltada para o seu aspecto exterior. Era una riqueza vuelta a su aspecto exterior. Nós vamos ver que tanto Laodiceia como Éfeso tinha problema na realidade interior. Vamos a ver que tanto la Odisea como Éfeso tenían un problema con la realidad interior. Quando o Senhor diz para Éfeso: conheça as tuas obras, Cuando el Señor le dice a Éfeso, conozco tus obras, ele cita todas as obras desta igreja que ele conhecia. Él cita todas las obras de esta iglesia que él conocía. Mas qual era a realidade interior de Éfeso? Pero ¿cuál era la realidad interior de Éfeso? Frieza. Frialdad. A igreja de Éfeso não tinha um relacionamento de amor com o Senhor. La iglesia de Éfeso no tenía una relación de amor con el Quando Señor. o Senhor diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Cuando el Señor le dice, tengo contra ti, sin embargo, que dejaste tu primer A amor. palavra amor ali é ágape. La palabra amor allí es ágape. É a palavra que define Deus. Es la palabra que define a Dios. Deus é amor. Dios es O amor. que é deixar o primeiro amor? Lo que es dejar el primer amor. É perder a presença de Es Deus. perder la presencia de Dios. Então, como nós podemos usar isso para avaliar a condição interior de Éfeso? Entonces, ¿cómo podemos usar eso para evaluar la condición interior de É Éfeso? que Éfeso estava extremamente envolvida por ativismos. Es que Éfeso estaba muy envuelta en activismo. As obras em Éfeso eram ativismos. Las obras en Éfeso eran activismo. Era uma ocupação. Era una ocupación, Agora, não era um serviço espiritual. pero no era un servicio espiritual. Embora todas as palavras que definiam o ativismo de Éfeso Aunque todas las palabras que definían el activismo de Éfeso tivesse uma conexão de espiritualidade, tuviesen una conexión de espiritualidad, tudo isso era carnalidade. todo eso era carnalidad. Como nós podemos saber isso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Porque el Señor es aquel que sondea nuestros Ele corazones. sabe o quanto da nossa oração existe pureza. Él sabe en cuánto de nuestra oración existe pureza. Ele sabe o quanto do nosso serviço existe a verdadeira humildade. Él sabe en cuánto de nuestro servicio existe la verdadera Ele humildad. sabe o quanto dos nossos frutos existe integridade. Él sabe en cuánto de nuestros frutos existe integridad. O quanto da nossa vida é uma adoração para Ele. Cuánto de nuestra vida es una adoración para Él. Então, quando o Senhor examina as nossas obras, Entonces, cuando el Señor examina nuestras obras, Ele vê o nosso interior. Él ve nuestro O interior. que ele viu no interior da vida de Éfeso? ¿Qué vio en el interior de la vida de Éfeso? Não havia um relacionamento sincero com Ele. No había una relación sincera con Él. Por isso esta igreja foi duramente reprovada. Por eso esta iglesia fue duramente O Senhor reprobada. disse que ela estava caída. El Señor le dice que estaba Ela caída, necessitava de arrependimento. que necesitaba de Eu arrepentimiento. chamei a atenção de vocês hoje pela manhã
sobre esta palavra. Yo llamé la atención de vosotros esta mañana sobre esta palabra. Se tem uma palavra que nós não podemos brincar na nossa vida, é com a palavra arrependimento. Si hay una palabra con la que no podemos jugar en nuestra vida es la palabra arrepentimiento. Arrependimento é algo sério. El arrepentimiento es algo É serio. por causa da falta de arrependimento que nós vemos o caos no mundo e nas pessoas. Es por falta de arrepentimiento que vemos el caos en el mundo y en las personas. Deus é longânimo Dios es longánime e Ele nos dá tempo para arrependermos. y Él nos da tiempo para arrepentirnos, Mas nós não podemos brincar. pero no podemos jugar. E quando vamos brincando com a vida cristã, Y cuando vamos jugando con la vida achamos que cristiana, podemos fazer as coisas do nosso jeito. pensamos que podemos hacer las cosas a Podemos nuestra manera. satisfazer a nossa carne. Podemos satisfacer nuestra carne. Podemos satisfazer o nosso ego. Podemos satisfacer nuestro Nós ego. estamos simplesmente tripudiando. Nosotros estamos siempre jugando. Nós estamos desprezando o tempo de arrependimento que Deus está nos dando. Estamos despreciando el tiempo de arrepentimiento que el Señor A nos está dando. longanimidade de Deus La longanimidad de pode Dios ser definida como o tempo que Ele nos dá se para puede, arrependermos. se puede definir como el tiempo que Él nos da para arrepentirnos. Não é uma paciência irresponsável. No es una paciencia irresponsable. O tempo de Deus, El tiempo de o Dios, tempo que Ele nos dá para arrependermos, el tiempo que Él nos da para aquilo que nós arrepentirnos, chamamos de longanimidade ou paciência, aquello que nosotros llamamos de longanimidad y paciencia, não pode sofrer nenhum abuso da nossa parte. no puede sufrir ningún abuso por nuestra parte. Porque quando Deus tratar conosco, Porque cuando Dios trata con Ele nosotros, trata de maneira dura, Él trata de manera dura, firme, firme, porque Deus é um Pai zeloso. porque Él es un Padre celoso. Ele repreende, Él reprende, mas se Ele tiver que julgar, Ele vai julgar. pero si Él tiene que juzgar, va a juzgar. Então nós não podemos brincar. Entonces nosotros no podemos Deus juzgar. deu tempo para que Laodicea se arrependesse. Dios dio tiempo para que la Odisea se arrepintiese. Deus mostrou o caminho para Éfeso. Dios le mostró el camino a Ele Éfeso disse: volta. y dice, vuelve. Não era seguir em frente. No era seguir adelante, Volta. vuelve, Pratica as primeiras obras. practica las primeras obras. Então isso é muito importante. Entonces, eso es muy importante. Ele disse para Laodicea: Él le dice a la Odisea, vem a mim, ven a mí, compra de mim, Compra de mim. adquire de mim adquiere de o mí ouro refinado pelo fogo, el oro refinado por el fuego, vestiduras brancas para te vestires, vestiduras blancas para vestirte, colírio para ungir os teus olhos. colirio para ungir tus O ojos. que o Senhor estava dizendo com isso? ¿Qué estaba diciendo el O que Señor con nos eso? fala o ouro? ¿De qué nos habla el oro? O Senhor está dizendo para eles: El Señor les está diciendo, vocês precisam adquirir o meu caráter. vosotros necesitáis aquello que es mi carácter. O que significa vestiduras brancas? ¿Qué significan las O Senhor vestiduras está blancas? dizendo: vocês estão precisando da minha santidade. Está diciendo, vosotros necesitáis mi O santidad. que significa o colírio? ¿Qué significa el colirio? Vocês precisam de visão celestial. Vosotros necesitáis de visión celestial. Então você observa o chamado do Senhor. Entonces tú observa el llamado del Señor. Ele nos diz primeiro: arrepende-te. Él nos dice primero, arrepiéntete. Nunca vamos ter o caráter, a santidade e a visão celestial Nunca vamos a tener el carácter, la santidad y la visión se não celestial houver primeiramente um coração arrependido. si no hay primeramente un corazón arrepentido. Não adianta querer seguir em frente, irmãos. No adelanta querer seguir Não adelante. adianta nós acharmos que é seguir em frente que nós vamos encontrar o caminho. Nosotros pensamos que por seguir adelante vamos a encontrar el camino. Então, às vezes temos que voltar atrás, Pero entonces tenemos que volver ver atrás. o quanto de brecha nós temos deixado, Ver cuánta brecha hemos dejado, hemos perdido. o quanto o inimigo tem ganhado no nosso coração, Cuánto el enemigo ha ganado en a nuestro corazón. necessidade que nós temos de arrependimento. La necesidad que nosotros tenemos de Qual arrepentimiento. foi a consequência que nós vimos da igreja de Éfeso? ¿Cuál fue la consecuencia que nosotros vimos de la iglesia Tudo de isso fez com que ela se desconectasse com os céus. Todo eso hizo que ella se desconectase de los cielos. Lembra quando a arca foi levada pelos filisteus? ¿Recuerdas cuando el arca fue llevada por los Quase filisteos? 80 anos. Casi por 80 años. O tabernáculo estava ali, El tabernáculo estaba allí, mas não tinha arca. pero no tenía arca. A arca nos fala do testemunho da presença de Deus na terra. El arca nos habla del testimonio de la presencia de Dios en la tierra. Então, o que significava aquele tabernáculo? Entonces, ¿qué significaba aquel Os tabernáculo? sacerdotes continuaram o seu serviço Los sacerdotes continuaron con su por servicio quase 80 por anos. casi 80 años. E aquele tabernáculo sem a arca. Y aquel tabernáculo estaba sin el O arca. que significava, irmão? ¿Qué significaba eso? Significava que todo aquele serviço não estava na presença de Deus.
significaba que todo aquel servicio no estaba en la presencia. Eles faziam todos aqueles serviços, Ellos hacían todos aquellos servicios, porém eles não tinham o testemunho da presença de Deus. pero ellos no tenían el testimonio de la presencia de A Dios. mais extrema necessidade que a igreja tem é da presença de Deus. La mayor necesidad que tiene la iglesia es la presencia de A Dios. presença de Deus é o testemunho eficaz daquilo que Amém. é a igreja. La presencia de Dios es el testimonio eficaz de aquello que es la iglesia. A igreja, ela está aqui na terra para ser um testemunho. La iglesia está aquí en la tierra para ser un testimonio. Mas qual testemunho? Pero ¿qué testimonio? Não o testemunho dela, No el testimonio mas de o ella, testemunho de Cristo. sino el testimonio de E Cristo. ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Él dice, allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo presente. Veja como esses textos de Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20, vai nos mostrar esse quadro de Laodiceia. Vea como Mateos 18, del 18 al 20, nos va a mostrar ese cuadro de la Odisea. Quando eu falo do quadro, eu falo desse quadro que está no capítulo, tanto no capítulo 3, como também no capítulo 4. Cuando me refiero al cuadro, quiero decir lo que está en Apocalipsis en el capítulo 3 y también en el 4. Então, quando nós olhamos aqui, Entonces, cuando miramos aquí, o texto diz assim de Mateus 18, 18, el texto dice así, de Mateos 18, 18, que for ligado na terra, lo que fue atado en la tierra, terá sido desligado nos céus. lo que fue Ligado na terra, terá sido ligado nos Lo que céus. fue atado en la tierra será atado en los cielos. O que for desligado na terra, terá sido desligado nos Lo céus. que ha sido desatado en la tierra será desligado en los cielos. Se 2 dentre vós concordar acerca de qualquer coisa Sí. em meu nome, Si 2 de vosotros concuerdan en cualquier cosa en mi nombre, isto será também concordado nos céus. esto será también concordado en los cielos. Se 2 dentre vós tiver de comum acordo Si 2 de vosotros estuvieren de común acuerdo acerca de qualquer assunto, acerca de cualquier isso asunto, também será concordado nos céus. también se concordará con eso en los cielos. Como que isso é possível, irmãos? ¿Cómo es posible eso, Quer hermano? dizer que nós podemos tomar uma decisão à parte de Deus? Creemos que podemos tomar una decisión aparte de Dios. Não esqueça o versículo 18. No olvides el versículo 18. Para que haja essa concordância entre os céus e a terra, Para que haya esa concordancia entre los cielos y em la primeiro tierra, lugar, en primer tem que lugar, haver uma ligação. tiene que haber una ligadura. Versículo 18. Versículo 18. Tem que haver uma ligação entre os céus e a terra. Tiene que haber una unión entre los cielos y la tierra. Aí depois, no versículo 19, tem que haver uma concordância entre os céus e a terra. En el versículo 19, tiene que haber una concordancia entre los cielos y la E tierra. o versículo 20, Y el versículo 20, Jesus vai dizer assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesús va a decir, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo Então tem presente. que haver uma comunhão entre os céus e a terra. Entonces Él quiere que haya una comunión entre los cielos y la tierra. Vamos repetir novamente. Vamos a repetirlo nuevamente. Versículo 18, Versículo 18, tem que haver uma ligação entre os céus e a terra. tiene que haber una unión entre los cielos y la tierra. Versículo 19, Versículo 19, tem que haver uma concordância entre os céus e a terra. tiene que haber una concordancia entre los cielos y la tierra. Versículo 20, Versículo 20, tem que haver uma comunhão entre os céus e a terra. tiene que haber una comunión entre los cielos y Então, la tierra. quando você tem isso, Entonces, cuando tú tienes eso, aí você tem definitivamente a presença de Deus. entonces ahí tú tienes definitivamente la presencia. Isso de Dios. chama-se o testemunho de Cristo na sua igreja. Eso se llama el testimonio de Cristo en su iglesia. Ligação, concordância e comunhão. Unión, concordancia y comunión. Quando a igreja perde isso, Cuando la iglesia pierde eso, ela pode ter o que ela quiser ter, ella puede tener lo que quiera tener, fazer o que ela quiser fazer, hacer lo que ella quiera hacer, ser o que ela acha que é. ser lo que ella cree que es, Porém, nunca ela terá o testemunho dos céus da terra. pero nunca tendrá ella el testimonio de É los cielos en la um tierra. tabernáculo sem a arca. Será un tabernáculo sin arca. Nós precisamos nos dar conta de que Deus é sério e é santo. Nosotros necesitamos darnos cuenta que Dios es serio y es santo. Então não adianta, meus irmãos, nós ficarmos tateando em torno de periferias. No sirve de nada que nosotros nos quedemos jugando con cosas periféricas. Nós temos que chegar ao ponto central. Necesitamos llegar al punto central. Se o Senhor anela pela sua igreja nesse tempo, Si el Señor anhela a su iglesia en este se tiempo, o Senhor está chamando a sua igreja, si el Señor está llamando a su o iglesia seu chamado de misericórdia, en su llamado de podemos dizer misericordia, que esse é o último chamado de misericórdia do Senhor para a sua igreja. podemos decir que es la última llamada de misericordia Para del que ela Señor se para su levante. iglesia, para que ella se levante, Para que ela se posicione, para que ella se posicione, para que ela se prepare. para que ella se prepare. Então, por que ainda podemos estar dormindo? Entonces, ¿por qué aún podemos estar durmiendo? Porque ainda estamos centrados no nosso umbigo.
¿Por qué aún estamos centrados en nuestro ombligo? Uma das terríveis doenças que tem acometido os cristãos nesse tempo Una de las terribles enfermedades que sufren los é cristianos en a este tiempo depressão. es la depresión. No Brasil tem ocorrido muitos suicídios entre o povo chamado evangélico. En Brasil han ocurrido muchos suicidios entre el pueblo llamado Muitos evangélico. daqueles que se dizem pastores Muchos de aquellos que se llaman têm pastores se suicidado. se han suicidado. Há pouco tempo, numa semana, foram 3 de uma só vez. Hace poco tiempo, en una semana, fueron 3 de una sola E vez. essas coisas viralizaram na internet. Y esas cosas se viralizaron en internet. Mas, irmãos, nós precisamos ser honestos em olharmos para a palavra de Deus. Pero hermanos, necesitamos ser honestos en mirar a la palabra de O Dios. ministério ao Senhor não é um desgaste. El ministerio al Señor no es un Ele não nos desgaste. desgasta mentalmente. Él no nos desgasta Ele não nos mentalmente. desgasta espiritualmente. Él no nos desgasta Porque espiritualmente. todo ministério, em primeiro lugar, ele é ao Senhor. Porque todo ministerio en primer lugar es al A Señor. questão é que nós deixamos de ministrar ao Senhor e queremos ministrar só à igreja. La cuestión es que nosotros dejamos de ministrar al Señor y ministramos solo a la Queremos iglesia. ter só a vida diante da igreja e nenhuma vida diante do Senhor. Queremos tener solo la vida delante de la iglesia y no la vida delante del Fazemos Señor. tudo na nossa força, tudo na nossa carne. Hacemos todo en nuestra fuerza, todo en nuestra E o carne. Senhor diz, não é por força, não é pela vossa carne, Y el Señor dice, no es por fuerza, no es por não é vuestra pela carne, vossa no capacidade, es por vuestra capacidad, é pelo meu espírito. es por mi espíritu. O espírito é a vida, El espíritu es la vida, o espírito é a unção, el espíritu es la é unción, o poder es el poder que ministra sobre a igreja. que ministra sobre la iglesia. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, esse problema da depressão ese problema de la depresión tem varrido a vida de muitas pessoas. ha barrido la vida de muchas O personas. que é isso? ¿Qué es eso? É porque as pessoas se tornaram Es umbigocêntricas. porque las personas se Ombligo. volvieron ombligocéntricas, É isso mesmo? ¿Mm? Girando em torno delas mesmas. girando en torno de ellas mismas. E tudo isso é a ausência de Y Deus. todo eso es la ausencia de Dios. Porque as pessoas têm perdido a presença de Porque las Deus. personas han perdido la presencia Então, de se Dios. nós temos consciência que esta é a última hora, Entonces, si nosotros tenemos conciencia que esto es la última hora, estamos vivendo a última fase da obra de Deus, estamos viviendo la última fase de la obra de Dios, porque não temos o caráter de uma igreja que está esperando o seu Senhor. ¿por qué no tenemos el carácter de una iglesia que está esperando al Porque é Señor? isso que deixa transparecer. Porque eso es lo que deja É que os transparentar. cristãos não estão demonstrando o caráter da noiva, Es que los cristianos no están demostrando el carácter de la de novia, anelo pela volta de anhelo por la vuelta del Señor. Nós precisamos olhar isso com muita seriedade. Nosotros necesitamos mirar eso con mucha seriedad. Para concluirmos, vamos retornar para esse versículo 36. Vamos a volver a ese versículo 36 de Lucas. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Lucas 12:36. Lucas 12:36. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Olha que coisa linda. Mira qué cosa linda. O aspecto desses textos que estamos examinando El aspecto de estos textos que estamos examinando é que ele vai nos mostrar o que teria acontecido com Laodiceia se ela tivesse abrido a porta. es lo que habría acontecido con la Odisea si ella hubiese abierto la puerta. Nós podemos dizer que esses textos descrevem o outro lado de Laodiceia. Podemos decir que este texto describe el otro lado de la O Odisea, que Laodiceia talvez um dia foi. lo que tal vez un día fue la Odisea. Olha o que diz. Mira lo que dice. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, Sed vosotros semejantes a hombres que esperan a su Señor ao voltar para a festa de casamento, al volver de la fiesta de bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhes abram. para que cuando venga y llame a la puerta, ellos le abran. Por que Laodiceia não abriu a porta? Porque es que la Odisea no le abrió la Por puerta. que o Senhor estava fora de Laodiceia? Porque es que el Señor estaba fuera de la Odisea. Este texto vai nos mostrar. Este texto nos lo va a mostrar. É porque eles não esperavam o seu Senhor. Es porque ellos no esperaban a su Señor. Eles estavam tardando. Ellos estaban tardando. Eles estavam simplesmente envolvidos com eles mesmos. Estaban envueltos simplemente consigo mismos. Nós vamos examinar um outro quadro depois. Vamos a examinar otro cuadro Mateus después. capítulo 25. Mateos capítulo Ali 25. nós vamos estudar sobre as virgens nécias. Allí vamos a estudiar sobre las vírgenes As necias. virgens nécias, quem são elas? ¿Quiénes son esas vírgenes necias? Aquelas que estavam vivendo despreocupadamente. Aquellas que estaban viviendo despreocupadamente. Todo o cristão que espera pelo Senhor, Todo cristiano que espera por el Señor, eles estão preocupados. ellos están
preocupados. Mas preocupados com o quê? ¿Pero preocupados con qué? Com o seu testemunho. Con su testimonio. Eles estão preocupados com a sua vocação. Preocupados con su vocación. Estão preocupados com a sua santidade. Preocupados con su santidad. Todo cristão que anela pelo Senhor, Todo cristiano que anhela al Señor, ele está atento, él está atento, ele está vigilante. está vigilante, Ele não está vivendo uma vida de qualquer no maneira. está viviendo una vida de cualquier manera. Toda pessoa que está vivendo uma vida de qualquer maneira Toda persona que está viviendo una vida de cualquier manera não espera o Senhor. no espera al Señor. Essas pessoas serão condenadas com o mundo. Esas personas serán condenadas con el Se mundo. forem cristãos, sofrerão o dano da segunda morte. Si fueran cristianos, sufrirán el daño de la segunda muerte. Os evangelhos diz que essas pessoas, elas rangerão os dentes de tanta angústia e desespero na vida do Senhor. La escritura dice que esas personas le rechinarán los dientes cuando venga el Señor. Essas pessoas não participarão do reino de Cristo. Esas personas no participarán del reino de Cristo. Eles sofrerão perdas. Sufrirán A pérdidas. Bíblia diz claramente que sofrerão La perdas. Biblia dice claramente que sufrirán A pérdidas. vida cristã é uma carreira. La vida cristiana es una carrera. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 9, dos versículos 24 ao 27. los versículos 24 al 27. Ele diz que corria a carreira cristã. Él dice que corría la carrera Ele cristiana. não corria por causa de uma coroa corruptível. Él dice que no corría por una corona corruptible, Ele corria por causa de uma coroa sino incorruptível. que corría por una corona incorruptible. Ele diz assim, irmãos, correi de tal maneira que a alcanceis. Él dice, corred de tal manera que la alcancéis. A vida cristã é um correr. La vida cristiana es un correr. Você não pode parar. Tú no puedes parar. Quando você acha que parou, Cuando tú crees que paraste, você já retrocedeu há muito tempo. en realidad retrocediste Não ya tem mucho tiempo. como parar. No hay como parar. Quando você acha que parou, Cuando tú crees que paraste, você já retrocedeu. tú ya retrocediste. Então Paulo diz assim que ele corria a carreira cristã. Entonces Pablo dice sí que él corría la carrera Ele cristiana. esmurrava o seu corpo. Él disciplinaba su cuerpo, Ele reduzia ao pó. lo reducía a polvo, Para que tendo pregado a outros, para que habiendo predicado a ele mesmo otros, não fosse él reprovado. mismo no fuese reprobado. Imagine, irmãos, que Paulo temia ser reprovado. Imagina que Pablo temía ser reprobado. Paulo era um homem preocupado. Pablo era un hombre preocupado. Qual a preocupação de Paulo? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Não ser reprovado. No ser reprobado. Não ser reprovado naquele grande dia. No ser reprobado en aquel gran día. Ele não vivia a vida cristã de qualquer Él maneira. no vivía la vida cristiana de Ele cualquier vivia a vida manera. cristã com meta. Vivía la vida cristiana con Com meta, foco. con foco. Nós não podemos perder isso, irmãos. No podemos perder eso, No hermano. capítulo 3 de En Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 a 14, versículos 12 al ele 14, vai dizer que ele prosseguia para o alvo, él va a decir que él proseguía hacia la meta, porque ele buscava o prêmio. porque él buscaba el O premio. prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. El premio de la soberana vocación de Dios en Ele Cristo diz, Jesús. deixando as coisas que para trás ficam Él dice, dejando las cosas que quedan e atrás avançando para as que diante de mim estão, y avanzando para las que están delante de mí, prossigo para o alvo. prosigo hacia la Então, meta. esta deve ser a nossa batalha. Esta tiene que ser nuestra Qual a batalla. nossa batalha? ¿Cuál es nuestra batalla? Correr a carreira cristã. Correr la carrera cristiana. Se você para, Si tú paras, você já caiu, ya has caído, você já estagnou, você já retrocedeu. ya retrocediste. E é isso que o inimigo faz. Y eso es lo que hace el Ele enemigo. cria situações, Él crea cria situaciones, circunstâncias, crea ele vai te circunstancias. puxando para baixo, Él te va tirando hacia abajo, ele vai te oprimindo, te va oprimiendo, ele vai te ele vai te amarrando, te va amarrando, ele vai colocando você em laços él te va colocando en lazos e você não consegue y sair. tú no consigues Aí salir, você vai emaranhando, te vas você não enmarañando, consegue avançar. tú no consigues avanzar. E é isso que Satanás quer, Y eso es lo que Satanás quiere, nos manter numa clausura. mantenernos en una prisión. Então o Senhor, ele está falando ao nosso Entonces coração. el Señor está hablando a nuestro Se corazón. nós amamos o Senhor, Si nosotros amamos se al nós Señor, verdadeiramente aguardamos a volta do si Senhor, nosotros verdaderamente aguardamos su então regreso, somos pessoas que estamos preocupados com a maneira como estamos vivendo. entonces somos personas preocupadas con la manera como estamos viviendo. Esta palavra é como um espelho para nós. Esta palabra es como un espejo para Ela nos nosotros. leva a nós olharmos para nós mesmos na luz do Senhor. Él nos lleva a mirarnos a nosotros mismos a la Será luz que eu del Señor. estou esperando a volta do Senhor? ¿Será que yo estoy esperando el regreso del Señor? Será que mais uma vez o Senhor está falando de maneira tão clara ao meu coração e eu estou disperso? ¿Será que Dios está hablando una vez más a mi corazón y yo estoy disperso? Será que eu não tenho escutado a voz do Senhor? ¿Será que yo no he escuchado la voz del Meu Señor? coração tem sido endurecido por causa do engano do pecado. Mi corazón ha sido endurecido por causa del engaño del Irmãos, a pecado. maior tristeza que ocorrerá no tempo da volta do Senhor
Hermanos, la mayor tristeza que ocurrirá en el tiempo del não regreso del será Señor o desespero dos ímpios sem Deus. no será la desesperación de los impíos sin Dios. Será o desespero das virgens nécias, Será la desesperación de las vírgenes dos necias, cristãos apostatas, de los cristianos apóstatas, daqueles que vão poder lembrar cada minuto, cada momento que puderam ouvir a palavra de Deus de aquellos que van a recordar cada minuto, cada momento que pudieron oír la palabra de Dios e não deram ouvidos, y no le dieron oídos. nunca se renderam, Nunca se rindieron. nunca permitiram que ela fosse vida em seus corações. Nunca permitieron que ella fuese vida en sus Viveram para corazones. eles mesmos. Vivieron para ellos mismos. Como que o mundo vai poder se condenar? ¿Cómo es que el mundo se va a poner Meus se va a poder irmãos, condenar? o mundo entrará em confusão. Hermanos, el mundo va a entrar en confusión. Porém, esses cristãos, Por eso los cristianos, eles entrarão num desespero inigualável. ellos van a entrar esos cristianos entrarán en una desesperación É inigualable. aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11. Aquello que dice Pablo en 1 Corintios capítulo Eles 11. participarão do juízo de Deus sobre o mundo. Ellos participarán del ¿Por juicio qué, de Dios hermanos? sobre el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque comeram indignamente do corpo e do sangue do Porque Senhor. comieron indignamente del cuerpo y de la sangre Porque del Señor. não discerniram o corpo do Senhor. Porque no discernieron en el cuerpo del E Señor. quando o Senhor vier julgar este mundo, Y cuando el Señor venga a juzgar este eles mundo, sofrerão as consequências desse julgamento. ellos sufrirán las consecuencias de ese juicio. E por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermanos? Porque não foram guardados. Porque no fueron guardados. Porque eles não estavam com as suas vidas preparadas. Porque no estaban con sus vidas preparadas. Quando Deus julgou o Egito, Cuando Dios juzgó a Egipto, Deus guardou o povo de Israel na terra de Gozém. Dios guardó a Israel en la tierra de Gosén. Eles estavam guardados debaixo daquele sangue nos umbrais. Ellos estaban guardados debajo de aquella sangre en los Eles umbrales. estavam comendo a carne do cordeiro. Ellos estaban comiendo la carne del Que cordero. coisa linda, irmãos. Qué cosa linda. Essa é uma figura da mesa do Esa es una Senhor. figura de la mesa del Aquele Señor. sangue que nós bebemos. Aquella sangre que nosotros bebemos. Aquele pão que nós tocamos. Aquel pan que nosotros Que nos tocamos. aponta para a realidade do corpo de Nos Cristo. apunta hacia la realidad del cuerpo de Então, se Cristo. nós podemos tocar a realidade do sangue, a realidade do corpo na mesa do Senhor, Entonces nosotros podemos tocar la realidad de la sangre, la com o realidad del coração cuerpo en la mesa del puro, Señor. com o coração puro e sincero, Podemos tocarlo con un corazón puro y sincero, cheio de alegria e de gozo, lleno de alegría y de gozo, por tudo que o Senhor fez por nós naquela por cruz. todo lo que el Señor hizo por nosotros Então, en qual é aquella o cruz. sentimento que nós temos? Entonces, ¿cuál es el sentimiento que É que tenemos? naquele grande dia nós seremos guardados. Es que en aquel gran día nosotros seremos guardados. Eu creio que a igreja viverá os seus melhores dias na terra. Yo creo que la iglesia vivirá sus mejores días en la tierra, Enquanto o mundo estará em grande confusão, mientras el mundo estará en gran em confusión, profundo en desespero, profunda desesperación. nós estaremos lendo a Bíblia Nosotros estaremos de leyendo uma la maneira Biblia regozijante, de una manera Porque de alegre. mucho regocijo, porque saberemos porque sabremos que o nosso Senhor está às portas. que nuestro Señor está a las puertas. Muitos irmãos, eles ficam se perguntando, mas como nós vamos saber o tempo exato da volta do Senhor? Muchos hermanos se quedan preguntando, ¿cómo vamos a saber nosotros el tiempo exacto del regreso del Señor? A única coisa que a Bíblia diz que nós não sabemos é o dia e a hora. Lo único que dice la Biblia es que nosotros no sabemos es el día y la hora, Diz que nós sabemos os dias. pero dice que nosotros sabremos los Sim, días. nós sabemos sim. Sí, nosotros lo sabemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 Paulo versículo diz 4. assim. Pablo dice así: Irmãos, vós não estáis em trevas, Hermanos, vosotros no estáis en para tinieblas, que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. para que ese día os sorprenda como ladrón. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? ¿Sabes lo que está diciendo en otras palabras? Meus irmãos, vocês não são ignorantes. Mis hermanos, vosotros no sois Esse ignorantes. dia não será uma surpresa para vocês. Ese día no será una sorpresa para É vosotros. isso que ele está Es dizendo, eso lo irmão. que está diciendo, hermanos. E você diz, mas irmão, lá em Mateus 24 diz que nós não sabemos o dia e a hora. Y entonces dices, pero hermano, Mateo dice que no sabemos ni el día ni la hora. Mas se você ler com muito cuidado os textos, você vai se surpreender. Pero si tú ves con mucho cuidado los textos, te vas a sorprender. Primeiro o Senhor diz que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Primero Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, Mas solo aí el ele Padre. nos abre os céus. Pero Él nos abre ahí los E cielos. fala assim, Y dice así: como foram os dias de Noé, como fueron los días de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. así será en la venida del Hijo del Hombre. Então nós temos o dia Entonces tenemos el día e os dias. y los días. Então nós temos que pegar os dias de Noé. Entonces nosotros tenemos que coger los días de Como Noé. foram os dias de Noé? ¿Cómo fueron los días de Noé? Deixe-me lembrar a vocês. Déjame hacerte recordar. Gênesis 4, 5 e 6. Génesis 4, 5 y 6. Se você ler todos esses três capítulos, Si tú lees esos tres capítulos, você vai ver que ali em Gênesis 4 e 5 tú vas a ver que allí en Génesis 4 y 5 tem a genealogia de Caim e tem a genealogia de Sete. tienes la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Você vai ver que a genealogia de Caim não tem dias, não tem anos de vida contabilizados.
contabilizar. Tú vas a ver que en la genealogía de Caín no se cuentan los años, Mas a genealogia de Sete tem os anos de vida contabilizados. pero en la genealogía de Set sí que se cuentan los años. Este é um ponto que nós temos que considerar. Eso es un punto que tenemos que considerar. Porque haverá uma geração de pessoas Porque habrá una generación de que personas elas estarão mortas diante de Deus. que ellas estarán muertas delante de Dios. Caim nos mostra isso. Caín nos muestra eso. Sete nos mostra a vida em ressurreição. Set nos muestra la vida en resurrección. Sete é aquele que nasceu depois que Abel morreu. Set es aquel que nació después que Abel murió. É uma figura da igreja. Es una figura de la O iglesia. Senhor, Ele conta os nossos El dias. Señor cuenta nuestros días. Por quê? ¿Por qué? Porque a vida espiritual. Porque la vida espiritual. Mas a geração de Caim é uma geração que espiritualmente está morta diante de Porque Deus. allí había vida espiritual, pero en la generación de Caín eran personas que estaban muertas. Há uma outra questão. Hay otra cuestión. Você vai ver no capítulo 4. Vas a ver en el capítulo 4. Você vai ver o desenvolvimento do mundo. Vas a ver el desarrollo del mundo. Deus criou os céus e a terra. Dios creó los cielos y la tierra. Porém, o mundo de maneira espiritual, Pero el mundo de manera espiritual como entidade espiritual, es una entidad espiritual. surgiu a partir da geração de Caim. Surgió a partir de la generación Uma de Caín. mulher chamada Ada. Con una mujer llamada Ada. Ela teve 3 filhos. Tuvo 3 hijos. Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Jubal, Jabal y Tubal Caín. E esses 3 homens, Y esos 3 hombres eles foram os pais fueron los padres dos que fabricaram armas para a guerra. de los que fabricaron armas para la guerra, Dos que criavam gados para o seu sustento. los que criaban ganado para su E sustento dos que fabricaram instrumentos para a música. y los que fabricaron instrumentos para la Nós música. podemos sintetizar isso em 3 palavras: Podemos sintetizar eso en 3 palabras. proteção, provisão e prazer. Protección, provisión y placer. São 3 palavras que podem muito bem definir o que é o mundo para nós. Son 3 palabras que pueden muy bien definir el mundo para nosotros. Então, o que nós podemos dizer aqui? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Antes do dilúvio, Antes del diluvio houve uma geração hubo una generación obcecada obcecada pela prosperidade, por la prosperidad, pela provisão. por la provisión. Houve uma sociedade Hubo una sociedad obcecada obcecada por segurança. por seguridad. Uma sociedade Una sociedad obcecada obcecada pelo prazer. por el placer. Nós estamos falando dos nossos dias. irmãos. Estamos hablando de nuestros días, Assim hermano. está a humanidade Así hoje. está la humanidad hoy. Obcecada pela provisão, Obce- pela proteção e pelo prazer. Obcecada por la provisión, por la protección Esses y por são el os placer. dias de Noé. Esos son los días de Noé. Nós podemos ver outras coisas mais. Nosotros podemos ver otras cosas No más. capítulo 6 nós podemos ver o avanço da iniquidade. En el capítulo 6 podemos ver el avance de la iniquidad, Onde a Bíblia diz que era continuadamente má todos os desígnios do coração do homem. donde la Biblia dice que continuamente eran malos los deseos del corazón del hombre. A iniquidade, La a iniquidad, perversidade, la perversidad, o mundanismo. el Tudo mundanismo, isso nós podemos ver no capítulo 6. todo eso lo podemos ver en el capítulo 6. Mas por outro lado podemos ver outras Pero coisas. por otro lado podemos ver otras cosas. Podemos ver que também havia Enos. Podemos ver que había también Quem Enos? Enos. Quem era Enos? ¿Quién era Enos? Aquele que buscava o Senhor. Aquel que buscaba al Señor, Aquele que tinha fome de Deus. aquel que tenía hambre de Dios, Aquele que invocou o nome do Senhor. aquel que invocó el nombre del A Señor. palavra ali é colocar o nome do Senhor de maneira exaltada. La palabra allí es colocar el nombre del Señor de manera exaltada. Havia outro homem também, Había otro hombre también, chamado Enoque. llamado Enoc. Qual é a grande característica da vida de Enoque? ¿Cuál es la gran característica de la vida de Enoc? Um homem que andou com Deus. El hombre que caminó con Dios. Que coisa linda, irmãos. Qué cosa linda. Quando hermano. você estuda a vida de Enoque, Cuando tú estudias la vida de Enoc, você vai ver que ele passa a ter um filho. tú ves que él tuvo un hijo. Deixa eu mostrar algo bem aqui para vocês, muito interessante no capítulo 5. Déjame mostrarte algo muy interesante aquí en el capítulo 5 de Génesis. No versículo 21, diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. En el versículo 21 dice, cuando Enoc tenía 65 años engendró a Matusalén. Versículo 22 diz que Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. En el versículo 22 dice, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. E todos os dias de Enoque foram 365 Y anos. todos los años de Enoc fueron 365 Fiz años. questão de ler esses textos para vocês. Fiz questão de ler esses textos para vocês. Fiz questão.
desejei ler esses textos para vocês. Que quise leer estos textos para vosotros, Porque quero lhes mostrar algo especial. porque os quiero mostrar algo especial. Veja que ele tinha 65 anos quando nasceu Metusalém. Mira que él tenía 65 años cuando nació Matusalén, E depois ele viveu 300 anos. y después él vivió 300 años. Podemos até dizer que Enoque morreu jovem. Podemos hasta decir que él murió joven. Mas na verdade ele não morreu. En realidad él no murió. Ele foi levado para Deus. Él fue llevado a Dios. Deus o tomou para si. Dios lo tomó para sí. Deus o tirou da terra muito jovem. Dios lo sacó de la tierra muy joven. Observe um detalhe muito especial. Observa un detalle muy especial. Você sabe o que significa o nome Metusalém? ¿Sabes lo que significa el nombre Matusalén? Significa quando este menino morrer, o dilúvio virá. Significa cuando este niño muera, el diluvio vendrá. Então, o que significa Metusalém? Entonces, ¿qué significa Matusalén? Ele era uma mensagem profética. Era un mensaje Se profético. você for cuidadoso, Si tú eres cuidadoso, eu já fiz isso. yo ya he hecho esto. Até tenho esse estudo. Tengo hasta ese Essa estudio, pesquisa, é claro. esa investigación. Quando ele morre exatamente no ano do dilúvio. Él muere exactamente el año del diluvio. Que coisa Qué interessante. cosa interesante. E por que isso, irmãos? ¿Y por qué es eso, hermano? Porque havia uma mensagem. Porque había un mensaje en él. Possivelmente o Senhor tenha dado uma mensagem para Enoque. Posiblemente el Señor había dado un mensaje a Enoch, Que ele iria destruir a terra com o dilúvio. que él iba a destruir la tierra con el diluvio. Então, se isto é verdade, Entonces, si esto es verdad, é uma concepção minha. es una concepción mía, E ele coloca o nome no seu filho. él pone el nombre a su hijo. Porque era comum os pais colocar o nome nos filhos por causa de uma experiência com Deus. Porque era común que los padres le pusieran el nombre a los hijos por causa de alguna experiencia con Dios. Então, possivelmente, Enoque já tivesse essa mensagem no seu coração. Entonces, posiblemente Enoch ya tenía ese mensaje en el corazón. E aí ele colocou o nome do seu filho Matusalém. Y por eso le puso a su hijo Matusalén. E aí está o menino, Y ahí está ese niño, como uma profecia. como una profecía. Imagina quando Matusalém pegava uma gripe. Imagina cuando Matusalén cogía la gripe. Meu Deus, o Deus. Enoque devia ficar pensando, o Senhor vai trazer o dilúvio. Dios mío, Enoch tenía que quedar pensando, el Señor va a traer el diluvio. Então você imagina como era aquela vida entre Enoque e Matusalém. Entonces, ¿tú imaginas cómo era aquella vida entre Enoch y Ele Matusalén? olhando para o seu filho, Él mirando hacia a su sabia que hijo, havia uma profecia. sabiendo que había una Como profecía. nós podemos dizer isso nos nossos dias? ¿Cómo podemos nosotros decir eso en nuestros días? Há uma geração de pessoas Hay una generación de que personas eles estão debaixo de um encargo profético. que ellos están debajo de una carga profética. É isso que o Senhor está dizendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Há um mundanismo, Hay há mundanismo, carnalidade, hay carnalidad, há uma sociedade corrompida, hay una sociedad mas há um corrompida, povo que está vivendo a profecia. pero hay un pueblo que está viviendo la Um profecía. povo que carrega em si uma mensagem. Un pueblo que carga encima un mensaje. Quando esse povo for tirado da terra, Cuando ese pueblo sea quitado de la o tierra, caos chegará ao seu ponto mais elevado. el caos llegará a su punto más Se elevado. nós vamos ser arrebatados antes, durante ou depois da grande tribulação, Si nosotros vamos a ser arrebatados antes, durante o después de la isso gran não tribulación, faz diferença para mim e nem deveria fazer para você. eso no hace ninguna diferencia para mí ni debería hacerla para O ti. importante é nós sabermos se somos este povo que vai ser levado daqui. Lo importante es que nosotros vamos a ser ese pueblo que va a ser quitado de aquí. Então, meus irmãos, preste atenção nisso. Entonces, hermanos, presta atención a eso. Esses são os dias de Noé. Estos son los días de Não Noé. é o meu encargo falar sobre isso, No es mi encargo hablar sobre mas eso, é para que nós tenhamos a real certeza pero es para que nosotros tengamos la real de que se certeza nós amamos o Senhor, de que si nosotros amamos al nós Señor, anelamos pela sua volta. nosotros anhelamos por Nós su estamos regreso. ansiosos que Ele volte para nós. Nosotros estamos ansiosos de que Él vuelva a nosotros. Porque o contrário disso Porque lo contrario de eso é o Senhor estar fora, es el Señor está fuera, é perder sua presença, perder su presencia. é termos nome de que somos igreja, Tenemos nombre de que somos iglesia, mas o Senhor diz que nós estamos caídos. pero el Señor dice que estamos caídos. É nós levarmos o nome da igreja do Senhor Jesus. Nosotros llevamos el nombre de la iglesia E del o Senhor Señor diz Jesús. assim: arrepende-te, Y el Señor dice, si arrepiéntete, obtenha o meu caráter, obtén mi carácter, a minha santidade, mi a santidad, visão la celestial. visión celestial. Então nós temos que examinar isso aos pés do Senhor. Entonces nosotros tenemos que examinar eso a los pies del Señor. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Mis hermanos, que el Señor nos Que o ayude. Senhor continue falando ao nosso coração. El Señor continúe hablando a nuestro Que o corazón. Senhor nos abençoe com a sua palavra. Que el Señor os bendiga con su palabra. Amém. Amén. Vamos orar. Vamos a orar.